Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso online Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. Meu nome é Bruno Lessa, eu sou autor do livro Marketing Imobiliário, fundador do portal VGV e vou ser o seu instrutor e guia durante este aprendizado. Antes de começarmos, eu queria dizer que todo o conteúdo vai ser baseado no meu livro Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. Caso você já possua, eu recomendo que você mantenha em mãos, pois nós faremos a indicação de várias leituras complementares nele. Caso você não possua, não tem problema, você pode acompanhar o curso normalmente. Mas, caso você deseje adquirir um exemplar, ele está disponível através do site www.livromarketingimobiliario.com.br com entrega grátis para todo o Brasil. E aí, prontos para começar? Então vamos lá! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo. E para começar, eu queria dirigir uma pergunta para você. Você sabe de fato o que é marketing imobiliário? Antes da gente começar a trabalhar o conceito de marketing imobiliário, é muito importante que a gente entenda o que é marketing. Se a gente for pegar a definição de marketing pela Associação Americana de Marketing, que é uma das instituições que mais estudam marketing no mundo, a gente vai perceber que marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Ou seja, a gente começa a entender que marketing em si é um conjunto de processos muito mais amplo, ao contrário do que muita gente imagina que é somente a divulgação. Se a gente for pegar a própria definição da Associação Americana de Marketing, a gente vai perceber que comunicar, ou seja, divulgar, o que a gente muitas vezes imagina que é marketing, ele é só uma partezinha muito pequena de todo um conjunto de processos. Então, baseado nessa definição da Associação Americana de Marketing, a gente pode perceber que o marketing ele não se limita somente à divulgação, como muita gente pensa. Ele é um conjunto de processos muito mais amplo, onde a comunicação ou a divulgação, conforme a gente imagina que seja muitas das vezes, ela é uma parte muito pequena de toda essa estrutura muito maior, de toda essa organização muito maior. E quando a gente começa a pegar essa definição, a gente cai na teoria dos 4 Ps, que foi inventada pelo Jeremy McCarthy e popularizada pelo Philip Kotler, que é a teoria do mix de marketing, ou seja, o marketing basicamente ele é composto por 4 Ps, que são produto, preço, ponto de venda e promoção. Então, onde a gente fala produto, na verdade a gente está falando do imóvel, a gente está citando o imóvel propriamente dito que a gente está trabalhando. Onde a gente fala preço, a gente está falando tanto do preço do produto quanto políticas de financiamento, questões de crédito, o acesso à aquisição que a gente pode dar para esse potencial cliente para poder facilitar essa aquisição. Quando a gente fala em ponto de venda, a gente está falando em localização ou acesso a essa localização, tanto a localização em si do próprio imóvel, ou acesso a esse local, ou o acesso à comunicação para que a pessoa tenha conhecimento deste bem que a gente vai efetuar troca de valor, ou seja, que a gente vai anunciar para poder vender. E quando a gente fala em promoção, aí sim a gente está falando de divulgação, que é a parte mais visível de todo esse processo, de todo esse conjunto do mix de marketing para o segmento imobiliário. Ou seja, o marketing ele não é somente a divulgação. É muito comum a gente ver no dia a dia, quando as pessoas falam, estou fazendo um marketing imobiliário, a gente pensar, está se divulgando esse produto, está se fazendo uma comunicação na internet, está se fazendo uma estratégia de venda, e na verdade não. Esse conjunto de marketing, esse mix de marketing, ele é algo muito mais amplo. Se a gente for trazer para a realidade da maioria das empresas hoje, a gente pode dizer que quando você escolhe um terreno, quando alguém oferece uma área para você e que você vai comprar esse terreno, você já está iniciando o processo de marketing. Quando você compra esse terreno e você leva para dentro da sua empresa e você começa a desenvolver o produto, você começa o seu setor de projetos, a criar projetos arquitetônicos, conceber o produto imobiliário em si, você também já está fazendo marketing. Quando você tem esse produto, vai fazer o estudo de viabilidade para poder definir com qual preço que você vai lançar, você também já está fazendo o marketing, você também já está trabalhando o marketing. E no fim do processo, quando você realmente vai começar a divulgar, você vai começar a comunicar, você vai começar a expor para as pessoas esse produto, aí sim você também está fazendo marketing. Ou seja, é muito importante que as pessoas entendam, que as empresas entendam, que as organizações do mercado imobiliário entendam que o mix de marketing, que o processo de marketing, ele não se limita somente à divulgação, e sim a todo esse conjunto de processos. É muito comum hoje a gente ver nas empresas brasileiras
sendo tratado de uma maneira separada cada um desses processos. O setor de novos negócios, ele vai lá, compra o terreno, escolhe o terreno. O setor de projetos, ele vai lá e desenvolve o produto. O setor de viabilidade define com qual preço que ele vai ser lançado. E no final, chega-se praticamente com uma caixinha pronta para o departamento de marketing e fale, olha, desenvolva uma campanha para poder vender esse produto. E muitas vezes no final, esse produto ele acaba simplesmente não sendo vendido. Por quê? Porque muitas vezes o preço não estava adequado para aquele tipo de produto, para aquele tipo de região, o nome do empreendimento que foi escolhido não estava adequado ao público ao qual ele era dirigido, o conceito do produto em si não estava corretamente adequado para o tipo de projeto que se tinha, que foi desenvolvido, ou seja, muitos erros acabaram sendo cometidos durante o processo de desenvolvimento imobiliário e isso acabou fazendo com que no final esse produto não tivesse um bom resultado em vendas, ou seja, acabasse sendo entregue com estoque, vendas numa velocidade muito lenta. Isso tudo poderia ter sido evitado pura e simplesmente se tivesse sido pensado de uma maneira sempre conjunta de todo esse conjunto de processos. Então, baseado em todo esse conjunto de processos que a gente viu, que o marketing ele abrange, a gente poderia definir como o marketing imobiliário. Bom, é muito simples. A gente poderia simplesmente definir que o marketing imobiliário ele é o conjunto de processos que envolve desde o desenvolvimento imobiliário, definição do projeto, processo de incorporação, estratégias de comunicação, até o pós-vendas e relacionamento com o cliente. Bom, então entender cada um desses P's, entender cada um desses elementos desse mix de marketing no segmento imobiliário é fundamental para que a gente consiga criar estratégias realmente que sejam eficazes para poder cumprir os objetivos das nossas empresas, para poder cumprir os nossos objetivos mercadológicos. Toda vez que a gente fala em produto, é muito importante, por exemplo, que a gente sempre pense o produto de uma maneira muito ampla e considerando quem de fato vai utilizar esse produto, quem de fato vai habitar esse imóvel. É muito comum a gente perceber as mudanças que a sociedade vem passando ao longo do tempo. Então, muitos apartamentos, muitos imóveis, por exemplo, que eram feitos no passado com uma configuração de família tradicional, hoje é uma coisa que tem que ser repensada dependendo da região que se atua, dependendo do público, do projeto que se quer atingir. Aquela configuração tradicional de família, 2 filhos, 3 filhos, apartamentos de 3 e 4 dormitórios, dependendo da região que você for atuar, não faz muito sentido, porque você pode ter casais jovens que não têm a intenção de ter filhos, ou você pode ter talvez um público um pouco mais sênior, um pouco mais idoso, que também já tem uma dinâmica familiar muito diferente do que aquela dinâmica tradicional. Casais homoafetivos, muitas situações que fazem com que a gente repense o produto, repense o projeto, para que ele realmente se adeque à necessidade das pessoas, à necessidade de habitação que a sociedade demanda naquele momento. Pensar isso é um dos elementos que é fundamental para que a gente tenha o êxito nas nossas campanhas, para que a gente tenha o êxito mercadológico dos nossos objetivos. Outro item do mix de marketing de extrema importância é o preço. É sempre importante a gente observar a política de preço que a gente vai trabalhar em todas as estratégias, em todas as campanhas que forem desenvolvidas. O preço, ele sempre é um fator especial de competitividade, independente do padrão de imóvel que se quer divulgar. Então é muito importante a gente analisar as condições que as pessoas, que o nosso público tem para poder fazer a aquisição daquele bem e de que maneira que a gente vai poder posicionar, que a gente vai poder oferecer a possibilidade de aquisição desse bem para ele. Hoje, no segmento imobiliário, a gente está falando de um bem de extremo valor agregado, muito possivelmente a maior compra que a pessoa vai fazer durante toda a sua vida. Pesquisas mostram que o brasileiro compra em média 1 imóvel ao longo de toda a sua vida, 1,3 imóvel ao longo de toda a sua vida, ou seja, é uma compra muito significativa, onde a aquisição dessa compra, a aquisição desse bem, ele é muito difícil. Então, considerar o preço, a aquisição desse imóvel, as facilidades de aquisição, as possibilidades de aquisição, é um item que pode significar o sucesso realmente mercadológico daquele produto, daquele projeto, daquele empreendimento imobiliário que a gente está querendo lançar. É muito comum no segmento imobiliário, quando a gente fala em preço, a gente fala muito também em financiamento, falar em possibilidades de aquisição. Saber como dimensionar isso, de que maneira abordar, de que maneira oferecer para o nosso cliente é algo que vai fazer a diferença, com certeza, no sucesso que a gente pode ter nas nossas campanhas, nas nossas estratégias, nas nossas ações mercadológicas. Quando a gente fala em preço, é muito importante a gente considerar algo também chamado das faixas de renda. Dependendo do tipo de projeto, do perfil de empreendimento imobiliário, algumas faixas de renda, algumas faixas de público que se quer trabalhar, que a gente quer transmitir, elas são mais sensíveis ou menos sensíveis a esse item preço.
a faixa de precificação. Por exemplo, para empreendimentos imobiliários populares, muitas vezes enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou casas populares, ou empreendimentos imobiliários de uma faixa de entrada, digamos assim, onde as pessoas estão fazendo a primeira aquisição de imóvel, é muito comum com que essa categoria de imóvel, o nosso público seja um pouco mais sensível a preço do que outras categorias de imóveis de médio padrão ou de alto padrão. Nesse caso, é muito importante sempre a gente considerar e passar nas nossas campanhas e passar na nossa comunicação atributos que deem mais segurança e que mostrem a facilidade ou a possibilidade de aquisição que essas pessoas podem ter. É muito comum em campanhas de empreendimentos imobiliários, por exemplo, a gente sempre citar a questão de parcelas, ou de entrada facilitada, ou de elementos que promovam uma facilidade de aquisição, que mostrem para essas pessoas, que mostrem para esse público que é totalmente possível a aquisição desse imóvel baseado em uma série de ações estratégicas que foram pensadas para poder facilitar a aquisição. Já para os empreendimentos da chamada classe média, ou seja, empreendimentos de médio padrão, é muito comum com que a gente lide com questões aspiracionais, ou seja, o preço muitas vezes ele é justificado por uma questão de um upgrade de estilo de vida, por uma questão de upgrade em itens de lazer, uma questão de você oferecer mais benefícios, onde essas pessoas estão começando a ter acesso a alguns itens onde no dia a dia, no cotidiano tradicional, elas não teriam. Então muitas vezes a gente se justifica o preço ou apresenta o preço baseado totalmente em questões aspiracionais, ou seja, questões de estilo de vida que essas pessoas passarão a poder usufruir a partir de então. Já para empreendimentos de alto padrão, onde os valores são muito mais elevados, geralmente o preço ele continua sendo um fator especial de competitividade, independente de ser um preço mais alto ou não, porém você tem outros atributos que você valoriza e você passa a justificar muito mais baseado pelo valor que é apresentado para o cliente, do ponto de vista do cliente, baseado no que o cliente considera como valor, do que pura e simplesmente pelas questões que você está querendo colocar na sua campanha, que você está oferecendo como itens de produto. E muitas vezes isso está relacionado não somente a item de lazer do prédio, ou a questão de pé direito do prédio, ou ao tipo de acabamento que você está utilizando naquela obra. Muitas vezes esse valor ele pode ser abordado, ele pode ser explorado em características referentes a estilo de vida, a sofisticação, a status, a outros elementos que para este público que você está querendo transportar, que você está querendo transmitir essa comunicação, ele pode julgar, ele pode acreditar como algo extremamente importante para ele poder fazer essa aquisição. Ou seja, em resumo, o preço ele sempre deve ser pensado em conjunto com o atributo produto, assim como os outros atributos, os outros itens do mix de marketing, para que você possa justificá-lo de acordo com o perfil do empreendimento e perfil de público que você está trabalhando. Em resumo, empreendimentos populares, sempre querendo dar aquela sensação de segurança, passar para a pessoa a possibilidade e a facilidade de aquisição para esse potencial cliente, empreendimentos de classe média da chamada classe média, empreendimentos de médio padrão, questões aspiracionais e empreendimentos de alto padrão, sempre justificando o preço pelo valor que aquele empreendimento pode ter para esse potencial cliente que vai passar a habitá-lo. Ponto de venda ou localização é um dos itens mais importantes do mix de marketing do segmento imobiliário, para não dizer o item mais importante do mix de marketing do segmento imobiliário. É muito comum que quando alguém quer comprar um imóvel, quando alguém começa a sua busca por imóvel, define uma região de interesse e coloca um ponto central onde ela considera como a região ideal. E a partir desse ponto central, ela vai expandindo esse raio baseado nas condições e nas opções que ela tem. Grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, existem regiões que são extremamente valorizadas, regiões que são extremamente nobres, onde o metro quadrado é muito mais caro e a aquisição é muito mais difícil. E ao mesmo tempo você tem outras regiões que não são tão nobres, que não são tão próximas, onde você também tem uma boa estrutura, ou você tem um outro lado, regiões que estão em franco desenvolvimento, mas que você não tem essa estrutura. Então, como que a gente trabalha essa questão da localização? Muitas vezes através do acesso que essa localização pode ter a essa rede de comércios, a essa rede de serviços. É muito importante, por exemplo, que quando alguém está buscando um imóvel, ela tenha a clareza de que, baseado no que aquilo é importante para ela de serviços, de comércio, de estrutura de escola, de estrutura hospitalar, ela vai ter o fácil acesso. Ou seja, como que a gente trabalha esse item localização dentro do mix de marketing do segmento imobiliário? A gente pode simplesmente trabalhar com relação ao acesso, à facilidade de acesso.
regiões que são muito nobres e que às vezes são proibitivas de se adquirir um imóvel, que são difíceis de você ter o acesso à aquisição desse imóvel, trabalhar o acesso a ela, seja através de uma rede de transporte coletivo eficiente ou através de uma malha rodoviária, onde você pode chegar e sair com vias de escoamento rápido, avenidas ou uma outra estrutura de facilidade de acesso a essas outras regiões, você pode pura e simplesmente fazer com que isso agregue mais valor ao seu produto no item localização dentro do mix de marketing para o segmento imobiliário. Bom, e finalmente o último item do mix de marketing do segmento imobiliário, que é a promoção, ou como a gente conhece popularmente no dia a dia, que seria a divulgação, que é a parte mais visível de todo o processo. Ou seja, toda aquela comunicação que a gente faz para poder posicionar o produto, para poder falar para os potenciais interessados, para os clientes, que aquele produto está ali disponível, que a gente tem aquele produto para poder vender. Este item promoção, este item divulgação é o item que teve mudanças mais evidentes baseados nas mudanças de perfil de comportamento da sociedade ao longo dos últimos tempos. Durante muitos anos, o mercado imobiliário ele se viu preso a uma fórmula de divulgação que se baseava principalmente em oferta ativa do corretor de imóveis, mídia exterior, anúncios em classificados de jornais. Isso, durante muitos anos, é o que foi feito e, teoricamente, sempre funcionou. Porém, recentemente, baseado em toda essa mudança de perfil de comportamento da sociedade, a maneira como a gente divulga, a maneira como a gente comunica os imóveis, ela vem mudando muito. Ou seja, a gente precisa adaptar toda a nossa estratégia para um novo perfil de cliente, para um novo perfil de consumidor, para um novo perfil de mídias, para um novo perfil de consumo de conteúdo. E é sobre esse item que a gente vai se alongar um pouco mais nesse curso, é sobre esse item que a gente vai abordar, falar de técnicas, falar de estratégias e falar de ações, onde de fato a gente pode fazer com que todos esses itens eles possam convergir por aquele objetivo central que é vender o imóvel ou alugar o imóvel. Bom, em resumo, esse é o mix de marketing para o segmento imobiliário. Sempre que você for pensar em marketing imobiliário, nunca pense somente em divulgação. Pense principalmente nesse conjunto de processos que abrange esses 4 P's principais, que são preço, produto, ponto de venda e promoção. Ou seja, no nosso caso, traduzindo para a nossa linguagem, para o nosso dia a dia, pura e simplesmente, o imóvel em si, o produto imobiliário em si que você está divulgando, seja ele terreno, seja ele um apartamento, seja ele um loteamento, seja ele uma casa ou uma sala comercial, o item preço, que você pode estar falando tanto do próprio preço do imóvel quanto também ao financiamento, as condições de aquisição, parcelas, toda aquela comunicação que você faz baseado na facilidade de aquisição desse bem, desse produto imobiliário por parte do seu cliente. Pense também no item ponto de venda, localização, ou seja, a localização em si do imóvel, mas também o acesso que você dá para que as pessoas saibam daquele produto, o acesso que você dá para que as pessoas cheguem até esse imóvel e consigam de fato ter conhecimento do empreendimento imobiliário que você está divulgando e, por fim, aí sim a divulgação, o P da promoção, que é toda aquela campanha publicitária, os anúncios, todas as estratégias de comunicação que você pode fazer, que você pode apresentar esse produto para o seu potencial cliente. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora, porque esse é um ponto fundamental para todo o conteúdo que a gente vai ver daqui mais para frente. Entender que o marketing é esse conjunto de processos muito mais amplo é o nosso grande desafio. E eu faço uma recomendação para você, profissional de marketing, para você que atua com marketing para o segmento imobiliário, é que você lute para que o marketing ele nunca seja visto pura e simplesmente como um pedacinho do processo de desenvolvimento imobiliário, que é só a divulgação. A partir do momento que você foi comprar um terreno, a partir do momento que você foi escolher uma área, você já está fazendo marketing. A partir do momento que você vai desenvolver esse produto, que você vai criar todo o projeto, vai definir a quantidade de dormitórios, vai definir qual que é a planta desse empreendimento, imagina que você também já está fazendo marketing. Você vai fazer o seu estudo de viabilidade para poder saber com que preço que você vai lançar esse produto, você também está fazendo marketing. Fazendo isso, quando chegar no final do processo, que é a comunicação, com certeza você vai ter muito mais propriedade para poder divulgar, você vai ter muito mais conhecimento para poder divulgar e você vai ter um produto imobiliário que vai ser muito mais atraente para aquele público que você realmente posicionou, que você criou. Legal, pessoal? Então é isso aí. Eu gostaria de dizer que no capítulo 1 do livro a gente fala bastante sobre isso, a gente fala em detalhes, a gente faz reflexões sobre todos esses P's, sobre preço, sobre produto, sobre ponto de venda, sobre comunicação. Eu recomendo a leitura para que a gente possa avançar. Um grande abraço e até a próxima aula.